A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Estou feliz e grata ao Senhor por mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor me concede a oportunidade de o servir. Meus amados, como é maravilhoso servir ao Senhor. É um motivo de ser grato a Deus, o privilégio de o servir. E nessa manhã, eu não ia trazer uma palavra, porque o Senhor não tinha me dado palavra alguma. E quando o Senhor não me dá uma palavra, eu não invento uma palavra para trazer, entende? Eu não procuro uma palavra para trazer, eu só trago realmente uma palavra quando o Senhor me toca, quando o Senhor fala comigo. E eu não tinha a intenção de trazer nenhuma palavra hoje. Porém, eu acordei assim como se diz, meia desanimada, sabe? Eu acordei meia desanimada e o Senhor foi falando comigo. Foi falando comigo, eu fui ouvindo ali a voz do Senhor. E o Senhor tocou no meu coração de trazer uma palavra para você nessa manhã, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 21 a seguir. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Meus queridos, a palavra principal que eu quero falar nesse dia é a respeito dessa mulher que havia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. Não sei se os irmãos lembram, eu comentei que eu acordei meia desanimada. Meus queridos, eu sou muito sincera. Se eu não estiver bem, eu vou falar que eu não estou bem. Se eu estiver bem, glória a Deus por isso. Porém, muitas pessoas, elas procuram mostrar ser aquilo que elas não são. Eu já ouvi até uma pessoa dizendo para mim assim, eu não posso mostrar a minha fraqueza porque pessoas se espelham em mim, pessoas me observam, então pessoas esperam que eu esteja forte, porque a minha fraqueza pode enfraquecer ela. Concordo. Eu concordo que o escândalo escandaliza. Agora, nós somos seres humanos, meus queridos. Não é porque eu trago uma palavra para você, que eu prego a palavra do Senhor, ou tenho um cargo dentro de uma igreja, que eu louvo ao Senhor, que eu não tenho os meus motivos de tristeza, os meus momentos de tristezas, os meus momentos de desânimo, os meus momentos de fraqueza. A palavra do Senhor diz que Elias era um profeta sujeito às mesmas paixões que nós. Porém, era um homem de Deus, um homem usado por Deus, porém ele era sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, às mesmas tentações. E aquele
que mostra que não tem fraqueza, aquele que mostra que é um super-homem, uma super-mulher, um super-crente, tá mentindo, tá querendo enganar quem? Porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E ele falou isso para todos, ele não falou isso só para aqueles que não servem a Deus. Entende? E meus queridos, essa mulher aqui, ela havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. E a palavra do Senhor diz que perto de Jesus ajuntou-se uma grande multidão. E aí essa mulher entrou numa história, essa história não era dela, entendeu? Veio um homem por nome Jairo, se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, a minha filha está moribunda. Eu rogo-te para que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E aí Jesus estava indo com Jairo até a sua casa. E a multidão estava lá apertando Jesus e seguindo a eles. E Jesus, ele tinha um destino, ele ia para tocar na filha de Jairo, porque ela estava ali quase morrendo. E de repente chega uma mulher nessa história. Uma mulher que a palavra do Senhor diz que ela tinha um fluxo de sangue. É uma mulher que sangrava constantemente e não era de hoje, mas já havia 12 anos que ela sangrava. Você pode imaginar como que é a vida de uma pessoa que passa por um problema há muitos anos? Que sofreu boa parte da sua vida com um grande mal, meus queridos. Você imagina como que estava a mente dessa mulher. Imagina como que estava a mente dela, como ela estava cansada. E aqui essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de um homem que ele estava curando enfermos, expulsando demônios. E ela, ouvindo falar de Jesus, brotou uma esperança no coração dela. Quem sabe não seja esse que vai trazer a cura para mim. Mas sabe, meus queridos, até chegar em Jesus, havia uma multidão entre ela e Jesus. E muitas vezes nós nos encontramos numa situação que nós temos que romper algumas barreiras nas nossas vidas. Existe uma multidão que muitas vezes nos impede de chegar até Jesus, nos impede de chegar até o nosso alvo. E ainda mais, imagina você, uma mulher que já estava cansada, ela já estava fraca por conta de 12 anos passando por esse problema. Você já ouviu aquele ditado que gato escaldado tem medo de água fria? Meus queridos, pensa, tentar mais uma vez. A palavra do Senhor diz que ela já havia padecido muito, com muitos médicos. Ela já tinha passado pela mão de vários e vários médicos e ninguém tinha dado uma solução para o seu problema. Ela não tinha recebido a cura pela mão de nenhum dos médicos. Sabe? E nós precisamos ter um alvo. Nós precisamos entender, meus queridos, que quando nós temos um alvo, mas nós começamos a olhar para a multidão que nos impede de chegar até o nosso alvo, que é Jesus. Quando você olha para a multidão que te faz separação, quando você começa a olhar para os homens, entende? Quando você começa a olhar para os homens, tipo aquela mulher
Com certeza ela lembrou de todos os médicos que ela havia passado na mão deles. E se você fica de olho nos homens, você enfraquece. Você se decepciona. Você se frustra. Eu creio que ela pode ter olhado para aqueles médicos, lembrando, sabe, essa caminhada de todos aqueles homens por qual ela passou. E ela pensou ali, por um momento, de cada decepção que ela passou nesse longo caminho. De cada frustração de ter ido num médico e ele falar para ela assim, olha, não tem jeito. Meus queridos, quando nós olhamos para o alvo errado, nós vamos ter dores, sofrimentos, decepções. Muitas vezes nós estamos tão machucados, tão feridos com a vida que a gente levou, e se nós ficarmos com os olhos naquilo que aconteceu no nosso passado, sabe, em quem nos machucou, em quem nos frustrou, em quem nos enfraqueceu, em quem falou algo que nos deixou para baixo, em quem falou algo e não cumpriu com aquilo que disse, nas promessas que foram feitas para você e não foram cumpridas, pessoas que falaram que ia fazer e não fez, pessoas que falaram que ia mudar e não mudou, pessoas que falaram que te amava, mas você descobriu que não amava. Se você ficar olhando para trás, você nunca vai conseguir ultrapassar essas barreiras e chegar no alvo. A palavra do Senhor, meus queridos, aqui em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, diz assim. No versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Meus queridos, a palavra do Senhor aqui não está falando que você não pode confiar em mais ninguém, não. Entendeu? Porque muitas vezes você já foi tão machucado pelas pessoas, tão ferido por conta de coisas que fizeram contra você, tão ferido e você está tão cansado por causa dos tombos que você levou nessa sua caminhada, que você não consegue mais confiar em nada e nem em ninguém. Você tem medo de tudo. Absolutamente tudo. É por isso que eu digo que gato escaldado tem medo de água fria. Aqui está falando que não é que você não pode confiar em alguém, mas que você não deve confiar na sua própria força. A nossa força, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Quando você começa a confiar em si mesmo, quando você começa a confiar no homem, quando você começa a confiar naquilo que você possui, você vai se decepcionar, você vai se frustrar, você vai cair, você vai fraquejar. Entende? Essa mulher, ela padeceu com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha. Ela, além de ter confiado nos homens, ela gastou tudo aquilo que ela tinha. Então essa mulher já não podia mais confiar naquilo que ela possuía, porque ela não possuía mais nada. Chega um momento da sua vida, minha amada, chega um momento da sua vida, meu querido, que não tem como você confiar em mais nada, porque você já não tem mais nada. Entendeu? E muitas vezes eu também me pego olhando para as circunstâncias da minha vida. Muitas vezes eu me pego olhando para aquilo que passou e isso me enfraquece, isso me desanima, mas o Senhor me falou nessa manhã: olhai para o alvo, aquele que é o autor e consumador da minha fé. Imagina você se Jó tivesse a sua confiança e a sua esperança naquilo que ele possuía.
Porque Jó, meus amados, ele dormiu rico e acordou pobre, porque ele perdeu tudo o que ele tinha em uma só vez. Entende? Ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu tudo aquilo que ele possuía, ele perdeu toda a sua família, seus amigos. Jó ficou só. Imagina se Jó tivesse a esperança dele nas pessoas que o rodeavam, porque a palavra do Senhor diz que ele era rodeado de muitas pessoas, muitos servos, muitos amigos. Jó era amado por todos. E de repente Jó se encontrou sem nada e sem ninguém. Imagina se ele tivesse a sua esperança naquilo que ele possuía. O inimigo sempre vai usar de formas para te desanimar. Sabe, você precisa prestar atenção nas vozes que você escuta. Porque existem duas vozes, meus queridos, que nós ouvimos. Ou a voz da nossa fé, ou a voz da razão. Se você ser deixado levar pela voz da razão, se você começar a perceber aquilo que o inimigo fala, mas você lembra, né, do que você passou. Você lembra que te traíram. Você lembra que aquela pessoa te prometeu algo e não cumpriu. Você lembra que mentiram para você. Você lembra que você bateu nessas portas e elas não se abriram. Você lembra que você foi atrás desse recurso e o recurso não veio. Você lembra quanta dificuldade você já passou? Será que se você tomar essa atitude não é um risco? Meus queridos, o inimigo ele faz isso. Ele começa a soprar nos nossos ouvidos palavra de desânimo. Ele lembra os seus fracassos, ele lembra as suas quedas, ele lembra aquilo de ruim que você viveu, para que você não tenha esperança no seu futuro. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Os pensamentos que o Senhor tem para com a minha vida, para com a sua vida, não é os mesmos que o seu. Não é os mesmos que o inimigo tem a respeito de você. Porque muitos podem falar e pode te julgar e pode te lembrar daquilo que você passou, daquilo que você sofreu, daquilo que você perdeu, daquilo que você não tem. Mas eu venho aqui falar para você nesse dia, há esperança para a árvore que foi cortada. Que ao cheiro das águas ela brotará. Meus queridos, há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Se nós tivermos a nossa confiança nos homens, nós vamos afundar. Lembra do que aconteceu com Pedro? Quando Jesus estava ali andando sobre as águas e Pedro estava no barco, naquela tempestade, e Pedro falou: Senhor, se for tu mesmo, faça com que eu vá até o Senhor por cima das águas. E Jesus falou: então vem. E Pedro foi ali, saiu do barco e começou a caminhar por cima das águas. Mas a palavra do Senhor, meus queridos, diz que de repente veio o vento. E Pedro olhou para o vento e ele se assustou com o vento. E aí ele tirou o foco de Jesus, ali ele tirou o olhar de Jesus e começou a olhar para o vento, começou a olhar para as circunstâncias e aí ele afundou. Se você começar a olhar para as circunstâncias que você está vivendo hoje e não olhar para Jesus, que é o seu alvo, você vai afundar, você vai desanimar, porque, meus queridos, viver lutas e tribulações, provações cansa.
E muitas vezes nós nos encontramos cansados, sem forças para conseguir continuar a caminhada. E muitas vezes é mais fácil você ficar com medo de prosseguir do que você continuar pela fé. Sabe, o medo, ele faz você ficar preso dentro de casa. O medo, ele quer te oprimir. Ele quer oprimir a sua mente. O medo, ele quer te deprimir, meus queridos. O medo, ele paralisa, ele desanima. Daí você não consegue agir, você não toma atitude nenhuma. Você fica parado, prostrado, com medo de prosseguir, de ir adiante. Mas eu vim aqui para te dizer nessa manhã, não temas. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Meus queridos, eu sei, sabe? É muito difícil você chamar a existência aquilo que não existe, mas isso é fé. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não que não se vê, entendeu? Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós precisamos ter a vista, sim, somente para o alvo, sabe? Eu lembro que quando o meu pai foi me ensinar a andar de bicicleta, eu lembro que quando ele conseguiu me soltar, sabe, para eu andar sozinha, ele ficava na minha frente e ele falava, vem, pode vir. E eu com medo, porque até então ele segurava na bicicleta para eu poder andar. E aí ele falou, não, agora eu vou soltar a bicicleta, você já sabe andar. E eu falava, não pai, eu tenho medo. E ele falava, você já sabe andar, vem, eu vou ficar na tua frente, olha para mim e vem. E meus queridos, eu via que quando eu andava ali, sabe, com a bicicleta, olhando para frente, olhando para o meu pai, ia tudo bem, porque eu tava com a minha atenção assim nele, eu não tava com a atenção no meu pé, eu não tava com a atenção em quem tava passando do lado, porque se eu olhasse para o lado, sabe, eu começava a bambear, a bicicleta começava a chacoalhar assim, e aí me dava medo e eu caía. Mas quando eu olhava para frente, eu focava os meus olhos no meu pai e não olhava para mais nada, eu ia até chegar nele. Até que eu aprendi a andar de bicicleta sozinha, sabe? Só que assim, meus queridos, nós precisamos sempre ter o nosso foco em Jesus, porque se você olhar para trás, se você olhar para os seus lados, você vai cair, você vai fraquejar. Se você ouvir a voz do inimigo falando assim, você não vai conseguir, você lembra do que você passou? É melhor você tomar cuidado. É melhor você tomar cuidado, isso daí é um risco. Se eu fosse você, não confiava. Se eu fosse você, eu não arriscava, sabe? Mas se você ouvir a voz do seu pai dizendo, vem, eu tô aqui na frente, pode vir. Continua, vem olhando aqui para mim, ó, não tira o olho de mim não que você não vai cair. Continua olhando e vem devagarinho, mas vem, porque você vai conseguir. Esse é o segredo da vitória, meus queridos. É olhar para o alvo e não tirar os olhos do Pai, entendeu? Receba essa palavra nessa manhã. Resolva mandar fora esse medo, lançar fora esse medo, sabe? E prosseguir. Porque essa mulher, ela lançou fora todo o medo daquele passado triste que ela viveu. Todo o medo daquilo que ela havia passado, daquilo que ela havia se frustrado na mão dos homens, todo o medo daquilo que ela havia perdido, sabe? Então, ela resolveu transpassar a multidão e tocar em Jesus. Porque ela acreditava que se tão somente ela tocasse, pelo menos na ponta do vestido do Senhor, ela seria curada. Entende? E transpassar a multidão, romper essa multidão não é fácil, precisa sim de um esforço, e muitas vezes nós estamos tão cansados,
tão desanimados, que nós não temos força nem para sair do quarto, sabe, para poder sair porta fora, sabe, para poder ir até Jesus. Mas eu te falo uma coisa, toda vez que o medo bater na sua porta, mande a fé atender. Entende? Toda vez que o medo bater na sua porta, mande a fé ir atender. Saia desse quarto. Saia de dentro da sua casa. Vai romper essa multidão. Vai valer a pena. Se você não tiver força para ir em pé, porque eu acredito que aquela mulher não tinha nem forças físicas. Quem sabe ali ela foi se rastejando nas poucas forças, porque ela perdia muito sangue. Sabe? Ela perdia muito sangue, além dela ter perdido tudo financeiramente, ela perdeu sangue. Ela perdeu ali a sua força, a sua vida. Vai rastejando mesmo, mas chega e toca em Jesus. Porque ali aquele homem, Jairo, ele chamou Jesus para tocar na filha dele. Jesus estava a caminho para ir tocar na filha de Jairo para curar aquela menina. Jesus não tinha saído para ir tocar naquela mulher, mas aquela mulher ela teve a atitude de sair e ir até Jesus e tocar nele. Se Jesus não vier até você hoje te tocar, rompa essa barreira, lute e vai e toque nele. E toca nele diferente, porque tem muitas pessoas que tocam, que aperta Jesus, que, sabe, espreme a Jesus ali, sabe? Muitas pessoas que pregam e pensa que tá tocando, que canta e pensa que tá tocando, que vai na igreja todos os dias e pensa que tá tocando e não está tocando, porque quando a pessoa consegue tocar Jesus, Jesus percebe que é um toque diferente, porque quando essa mulher chegou e conseguiu tocar na orla de Jesus, na orla dos vestidos de Jesus, Jesus parou e falou: opa, quem foi que me tocou? E aí os discípulos falaram: mas Senhor, tanta gente está aqui te tocando, te apertando, te comprimindo aqui. E o Senhor pergunta: quem foi que te tocou? Está todo mundo te tocando, Senhor. E o Senhor falou assim: não, alguém me tocou. Aleluia. Porque de mim saiu virtude. Meus queridos, existem toques que tocam o coração do Senhor. Sabe? O Senhor sabe que você está fraco, que você está sem forças para continuar, que você não consegue confiar mais, que você está paralisado e você não consegue nem sair do seu lugar. Você não consegue, não tem forças para sair de dentro do seu quarto. Sabe? Você não tem mais esperanças. Você só consegue olhar para a vida que você levou lá atrás, para suas perdas, para suas frustrações, para suas decepções, para as pessoas que te enganaram, que te entristeceram, que prometeram e não cumpriram, para as providências que você esperava e não veio. Mas Jesus, ele conhece aquele que toca nele diferente. Então toque nele, rompa essa barreira, toque no Senhor de forma diferente hoje. Toque, porque vai sair virtude do Senhor, vai sair poder do Senhor, e esse poder vai trazer vida, vai trazer força, vai trazer ânimo, vai fazer você se levantar dessa cama com uma mentalidade diferente, com uma força diferente, com a sua esperança renovada. Então, no nome de Jesus, toque nele. Toque nele, porque vai sair a virtude que vai te levar até aonde o Senhor tem para a sua vida. Porque os pensamentos do Senhor não são os mesmos que os seus. Você pode estar assim só com pensamento de derrota, só com pensamento do seu passado, entristecido, paralisado por causa de algo que te aconteceu. Mas tenha fé, confie no Senhor, porque Ele é a tua esperança. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Seja fortalecido com a força do poder do Senhor. Confia e acredite que o Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida.
Amém? Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família, que as mãos do Senhor estejam sobre o seu lar, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor.